Olá, eu sou Yasmin Stéria e hoje no programa Nosso Olhar, um programa dedicado à liderança feminina, equidade de gênero e mudança social, estou com a vice-presidente da OLX, Sandra Montes, para falar do mercado digital e como a pandemia acelerou, né, todo o nosso envolvimento digital, vamos dizer. A OLX é uma plataforma que hoje oferece categorias de venda, desapegos, a prestação de serviços, aluguel e venda de imóveis, soluções de pagamentos e financiamentos. O Brasil é o 7º país em número de empreendedoras. Sandra, primeiro se apresenta, conta pra gente e depois conta mais sobre a sua opinião de como as empresas de tecnologia podem fomentar o empreendedorismo feminino. Mas primeiro se apresenta pra gente. Primeiro, super obrigada pela oportunidade, Yasmin. Acho que é muito bacana estar aqui, você ter esse fórum, você abrir oportunidades para a gente falar um pouco sobre tudo isso. Acho que só isso já é tão grande, né? Então, obrigada pela oportunidade. Eu estou na OLX há 3 anos, eu fiz um turnaround de carreira muito grande para estar aqui, então acho que é super bacana fazer esse paralelo, né? Eu vim de um mercado de linha branca, onde eu fiquei muitos anos, né? Eu sou economista de formação, vim para o marketing, e fiquei nesse mercado, e depois, em 2017, fiz um turnaround e vim para a tecnologia. E acho que isso foi uma experiência muito grande na minha vida e totalmente engrandecedora, porque foi aonde eu tive a oportunidade de vir para um mundo que é exponencial e de tornar soluções e possibilitar o acesso às pessoas, né? Eu acho que isso é que a tecnologia realmente faz, né? E quando a gente fala em OLX e quando a gente fala em plataformas, eu acho que esse é o grande diferencial, né? A OLX é realmente uma plataforma de compra e venda de itens usados, itens novos, mas tem um propósito muito bacana, que é possibilitar os brasileiros realizarem seus sonhos através de um novo modelo de consumo, né? E isso é de uma grandiosidade num país que passou por uma pandemia, ou melhor, continua passando por uma pandemia, onde as pessoas estão passando por essa digitalização forçada nesse processo, né? E aí a gente aprende muito com isso, né? Como os hábitos mudaram, como as pessoas mudaram e como a gente possibilitou todo esse processo, né? Não só a OLX, mas diversas empresas de tecnologia que trouxeram outras soluções para que as pessoas tivessem acesso a outras coisas que não eram normal no mundo de hoje, né? E agora com a pandemia, passaram a ser muito normais, que foi a digitalização de todos os processos, né? Então, eu acho que fazer parte desse processo, onde as marcas tiveram uma responsabilidade que ela deixou de ser estética para ser ética, no momento em que a gente se torna relevante na vida das pessoas, né? Eu acho que essa é a grande responsabilidade das marcas nesse momento. E a OLX, né, como mesmo você falou, ela é uma nova forma de você consumir, né? E a gente entende que realmente o Brasil é o 7º país de empreendedoras femininas, né? A gente vê que, de fato, a gente teve aí 8,5 milhões de mulheres desempregadas, né? A gente teve realmente um impacto muito grande para as mulheres. Eu acho que o OLX, eu queria entender um pouco como que é essa relação com as mulheres, né, em termos ali, né, das pessoas que estão usando a plataforma, que têm esse acesso, se elas, né, estão familiarizadas. Me conta um pouco sobre isso, sobre empreender dentro da OLX, sabe? A gente tem 2 segmentos, o que a gente chama de privado e o que a gente chama de profissional. E a gente tem uma responsabilidade em empoderar as pessoas, né? A gente tem até um posicionamento que é para pegar, desapegar e se reinventar na OLX, porque a gente entende que esse foi exatamente o que aconteceu com os brasileiros, com as brasileiras, num momento que as pessoas perderam a sua renda, perderam a sua forma de atuar, porque não era mais possível, foram para suas casas, não podiam sair. Como é que a gente fez com tudo isso? A gente trouxe o LX Ensina, a gente trouxe instrução dentro da plataforma, quer dizer, se você não tinha mais a sua renda, como é que você podia vender bolo na plataforma? Como é que você podia vender ovos de Páscoa na plataforma? Como é que você podia ter a sua loja fechada e anunciar dentro da plataforma? Então, a intenção era tanto para as pessoas que não tinham a sua renda e a OLX possibilitar por ser uma vitrine digital e possibilitar para as pessoas como você disponibiliza os seus produtos dentro de uma plataforma e como é que a gente pode ter essa responsabilidade de profissionalização dentro de diversas verticais dentro da plataforma e como que a gente pega os pequenos e médios empreendedores e capacita essas pessoas para também terem
não só com os seus negócios que foram fechados em algum momento, mas como que eles têm uma plataforma para disponibilizar os seus serviços na plataforma, sejam eles quais forem. E eu acho que a OLX passa a ser parceiro de homens e mulheres, mas e a gente sabe a responsabilidade que a gente tem com mulheres hoje que são responsáveis pelas suas rendas dentro da família no Brasil. Então, eu acho que passa por todo esse aprendizado e a gente se sente responsável por isso, por ser uma plataforma que possibilita esse acesso, e a gente se sentiu também criando webinars, criando aulas e como fazer isso, porque as pessoas também desconhecem esse processo. Como é que a gente torna isso mais natural, né? Como é que a gente abria dentro da plataforma? Hoje a gente tem o OLX Dicas dentro da plataforma, mostrando como é que você passa a vender o seu carro. Então, aulas de como você anuncia o seu carro, como é que você tira foto do carro, como é que você faz o vídeo do seu imóvel, como é que você faz tantas coisas que a gente pode ensinar as pessoas e isso ser muito mais fácil, porque o mundo mudou, né? O mundo mudou, essa digitalização possibilita que isso seja mais fácil, mais acessível e que as pessoas possam ter sua fonte de renda, né? Então, a gente fala muito isso, né? A OLX é uma plataforma que ela possibilita o acesso, mas ela possibilita você fazer aquele dinheiro extra, né? Então, por exemplo, o que não é mais novo para mim pode ser novo para você. E tudo bem. E as pessoas entendendo essa mensagem, ela pode entender que, puxa, a cadeira que está na sua sala pode ser o boleto que você está devendo, pode ser o condomínio que você precisa pagar. Então, são diversas formas dentro de um mesmo lugar que a plataforma hoje possibilita. Então, como é que você faz dinheiro extra? Como é que você vende os produtos e serviços? Puxa, você faz caderno, você faz arte de camiseta, tem tantas coisas que a gente pode fazer e que a plataforma ajuda você a colocar sua voz no mundo, sua voz no mercado. Então, a nossa intenção é muito possibilitar esse acesso para as pessoas. E eu acho que a pandemia também nos mostrou um caminho de mostrar que essa profissionalização existe e que a gente pode disponibilizar isso para tantos empreendedores. Acho que essa é a grande intenção. E eu acho que aí passa por uma responsabilidade de nós, como líderes, mulheres que somos, mostrar que isso é possível, né? Que todo recomeço é possível. Eu trago muito isso e coloco minha voz no mundo, e aí onde me convidam para falar, eu vou, porque eu fui uma pessoa que saí de um mercado completamente offline e vim para a tecnologia. E eu uso muito meu exemplo, porque eu fiz isso não aos 45 do segundo tempo, eu fiz isso aos 45 anos de idade. E eu fiquei um ano em transição. E quando eu digo um ano em transição, uma palavra muito bonita, um ano em transição, mas um ano que eu fiquei desempregada, literalmente, que eu precisei olhar para o mundo, me reinventar, estudar e tudo para vir para um mercado completamente diferente. Então, eu sempre digo que os recomeços existem, de que forma eles forem possíveis, mas que a gente precisa ir atrás de tudo isso. Eu acho que a OLX possibilita tantos recomeços, e eu fico muito feliz em poder ser responsável, enfim, junto de tantos outros profissionais, mas estar numa empresa que me possibilita dividir tantos recomeços com tantas pessoas. Sandra, maravilhoso você trazer isso pra gente. Você sabe que eu também tive um grande recomeço na minha vida, né? Por muito tempo trabalhei no mercado editorial, trabalhei com publicidade, depois, né, fundei, né, um movimento, uma plataforma de mudança social. Então, os recomeços são importantes, né? E todas nós, eu acho que isso é muito importante a gente passar como mensagem, especialmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Eu vou até me trazer também como exemplo, como você trouxe, né? E eu acho que isso é um exemplo para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Quando a gente começou a pandemia, o Free Free tinha 1 ano de vida, né? E a maioria, a gente tinha uma parte online, claro, mas a maioria da nossa atuação era feita no offline. Então foi uma transição grande, rápido, mas que a gente percebeu, obviamente, que a gente conseguia chegar em muito mais pessoas, né? O digital, e a gente tem que tratar o digital como nosso amigo, né? A gente sente ainda que muitas mulheres que a gente trabalha diretamente, enfim, de vários níveis sociais, de várias situações diferentes, ainda tem essa questão com o digital do tipo, isso eu não consigo, né? A tecnologia não é para mim. E a gente tem que começar a entender, a ressignificar isso um pouco, né? Falar, não, a tecnologia está aí para te apoiar, para te ajudar mesmo, né? Acho que a OLX tem muito esse papel e eu acho que faz todo sentido quando a gente olha para números, né? A gente olha que a OLX cresceu 26% em vendas em 2020, né? Então a gente pode entender que essa guinada digital, né, de forma geral, é um novo comércio. Me fala sobre isso. Eu acho que assim, o que você está falando faz muito sentido para mim, porque se a gente olhar
o quanto a gente cresceu, e do ano passado, 45% das pessoas que entraram na plataforma entraram pela primeira vez. Isso é um número tão grande, porque as pessoas passam a ter essa experiência e estão aprendendo, navegando, como buscar tudo isso. Então, essa transformação digital e como o digital passa a ser um amigo, um acesso, eu trago um exemplo muito simples, né? Eu sou curitibana, eu moro em São Paulo há 20 anos, e eu estou longe da minha família, né? Então, os meus pais, que têm 78, 74 anos, o meu pai hoje trabalha e eu falo com ele e ele faz todas as reuniões por Zoom, com fones ou coisas. Então, esse aprendizado, ele aprendeu isso agora, na pandemia. Então, ele trabalha e faz as conferências dele dessa forma. O que eu quero dizer é que a gente tem uma responsabilidade, não só em possibilitar o acesso de itens, mas como as pessoas fazem isso e como elas percebem que as plataformas têm essa capacidade. Eu hoje eu brinco, eu falo, se hoje eu voltar, né, eu estou em home office há um ano e meio praticamente, então, se hoje eu volto para uma vida presencial, eu vou ter que reorganizar a minha vida completamente, porque eu estou tendo tanto mais tempo, eu estou conseguindo realizar tanto mais projetos, conseguindo fazer as mentorias hoje que eu faço, voluntárias, né, para mulheres, inclusive, estão trazendo suas startups, que estão fazendo seus projetos, eu quero muito mais possibilitar tudo isso, e as pessoas estão indo em busca disso, para aprender sobre o digital, para aprender como colocar sua voz no mundo, seus projetos, então, eu acho que tudo isso trouxe um engrandecimento e uma vontade enorme das pessoas em ajudar nessa capacitação dos grupos, né? Eu faço hoje mentorias no Nós por Elas, no Mentorela, no Mulheres no Comando, em toda essa rede feminina de acesso de empreendedorismo que eu acho maravilhosa, mas há um ano atrás eu não conseguiria, porque eu não tinha esse tempo, e hoje eu consigo. Então eu acho isso para mim é tão inspirador que eu não vejo um caminho, eu não vejo um caminho que tenha volta, eu só vejo um caminho muito inspirador de futuro mesmo. Essa foi uma revolução, né? A gente está vivendo um momento do mundo que a gente está literalmente, né, mudando todas as nossas estruturas, a nossa cultura, de como que a gente trabalha, de como que a gente se relaciona. Eu lembro, imagina, no início, né, há um ano e meio atrás, eu também estou de home office há um ano e meio, só quando eu tenho que vir no estúdio, muito raramente, assim, mas de fato tudo eu faço maioria das coisas eu faço no home office. Isso mudou totalmente até a forma que a gente se relaciona com o outro, porque antigamente a gente tinha, antigamente, né? Mas no início a gente tinha até quase um pouco desse preconceito de fazer uma reunião pelo Zoom, né? Quase não se fazia. Poucas reuniões, tinha aquela cultura de ir no presencial, enfim. Então, assim, tudo, né, tá mudando e a gente começa a perceber que o digital também aproxima as pessoas de alguma forma ou isola também, né? Que tem muitas pessoas ainda que têm essa reação. Mas eu vejo uma mudança muito positiva na cultura mesmo, né? Da gente criar novos negócios, de novas possibilidades, da gente fazer uma gestão do nosso tempo de forma mais equilibrada, né? É óbvio que também tem um lado que a gente precisa ter mais disciplina na hora de se organizar, né? Porque senão a gente trabalha sem fim e isso vem acontecendo bastante com muitas pessoas e em várias conversas que eu tenho tendo. Foi lançado recentemente o programa de estágio Geração Elas em Tech, né? Com vagas exclusivas para mulheres cis e trans. Comenta um pouco comigo sobre isso na LX, né? A importância da educação, como você já falou antes, e como a LX tem essa preocupação também. Olha, eu acho que a gente sempre discute, né, esse empoderamento feminino. Então, por exemplo, se você olha dentro do marketing, né, eu tenho hoje acho que 70% do meu time é de mulheres no marketing, eu tenho 4 reportes diretos que são mulheres. Eu acho que existe, né, o marketing por natureza da operação, mulheres mais participam disso. Quando você fala de tecnologia, eu acho que existe uma preocupação em dizer que isso é possível, né? Então, esse programa, eu acho que a diversidade, quando a gente mostra tudo isso, quando a gente mostra o quanto a gente está aberto, o LX é uma marca que apoia todo e qualquer movimento, é uma marca super aberta, e eu acho que esse programa empodera a marca, tanto dentro quanto fora, né? Eu sou muito uma defensora de o que a gente diz enquanto marca, qualquer mensagem que a gente coloque no mercado enquanto marca, ela tem que ser de dentro para fora, ela tem que funcionar dentro quando ela tem que funcionar fora. E eu acho que esse programa é o retrato do que a marca é, sabe? É trazer todo esse empoderamento, é a gente ouvir
a diversidade. Eu acho que isso contribui muito para que as nossas mensagens sejam muito corretas e que a gente possa ouvir uma gama muito maior de pessoas dentro de um público muito inclusivo e que tenha todas as minorias e que a gente possa empoderar muito mais. E é tão gratificante ver isso acontecendo, eu fico muito feliz e acho que esse programa é uma solução muito... acho que a palavra ela é muito inclusiva, mas ela é mais do que isso, ela é gratificante para qualquer profissional que trabalha dentro da OLX, é uma atitude de orgulho, eu diria. É muito importante a gente falar disso, né, Sandra? Quando a gente fala de dentro de casa, né, de dentro para fora, porque as mudanças precisam acontecer dessa forma, né? Eu acho que cultivar ali uma cultura interna de diversidade, de equidade é muito importante. Tem algum outro programa que você gostaria de dividir aqui com a gente? Olha, eu acho que assim, quando a gente tem as mentorias femininas, eu acho que são super importantes, o quanto a gente discute isso, né? Então, por exemplo, eu faço mentorias voluntárias fora da OLX e faço as mentorias dentro da OLX, né? Dentro do meu time, e faço hoje, por exemplo, no meu momento de transição, eu procurei muitas mulheres para ouvir histórias, né? Porque eu acho que quando a gente entende que a gente precisa pedir ajuda, eu acho que isso faz muito sentido. Então, eu escutei e tive muitas pessoas que me acolheram. Então, hoje, o que eu gosto muito de deixar claro nos programas, tanto de mentorias dentro da OLX quanto fora da OLX, é que quando a gente descobre que a gente pode pedir ajuda, isso é muito poderoso. Então, eu vejo que tanto os programas dentro da OLX quanto fora da OLX estão ganhando muita atração e que quando a gente percebe que a gente pode pedir ajuda, isso é muito poderoso. Então, no meu momento de pedir ajuda, eu recebi. Então, hoje eu devolvo para o mundo muito essa voz de ajudar a quem precisa. E não é que eu não precise de ajuda, eu continuo precisando e eu continuo pedindo. Eu acho que a gente é uma troca, né? Então, a gente aprende mutuamente, né? Então, eu acho que esses programas, tanto os que eu citei, como voluntariado que eu faço hoje, como os programas e mentorias femininas dentro da OLX e a forma com que a gente pode dizer que é possível e que a gente pode trazer todas essas pessoas com programas de liderança e que as mulheres podem ser exatamente o que elas quiserem, eu acho que essa é a minha responsabilidade hoje na vida, né? Eu tenho um propósito pessoal e profissional, que eu acho que eu deixei isso muito claro para mim no meu momento de transição, que o que eu quero na vida é fazer diferença na vida das pessoas. E uma grande parcela disso tem sido as mulheres com quem eu convivo. A mentoria, ela realmente é muito importante, né? A gente apoiar, pedir ajuda, como tudo isso que você falou, para a gente crescer, para a gente se desenvolver, para a gente recomeçar, né? Eu falo que sempre pedir ajuda é um sinal de coragem, não de fraqueza, como as pessoas gostam de colocar, porque eu também pedi muita ajuda, tive mentoras, assim, no início do Free, sigo tendo, né? Mulheres que eu admiro muito e que realmente, obviamente, né, em todos os momentos da nossa carreira sempre vai ter isso, não só na nossa carreira, na nossa vida pessoal. Acho que as mentoras, né, são pessoas ali que podem nos apoiar muito, que é muito comum entre os homens e deve ser cada vez mais comum entre as mulheres, né? Menos competição feminina, mais apoio, que a gente vai se desenvolvendo mais e mais juntas, né? E acho que é uma forma também da gente trazer essa coisa da troca, né? Porque a gente precisa disso, né? E às vezes esse ato de pedir ajuda, ele é tão grandioso, acho que você trouxe esse ponto muito bom, não é um ato de fraqueza, é um ato de fortaleza, essa é uma frase muito boa, porque quando você pede ajuda, né, e a gente reconhece isso, eu acho que as conexões são muito mais fortes quando elas são descobertas dentro da vulnerabilidade, quando você admite para você, né, e quando você consegue dividir a sua vulnerabilidade, é quando realmente as conexões são estabelecidas, né, no momento de vulnerabilidade. Então, eu acredito muito em mentorias, e a gente traz sempre na mentoria, ou a gente percebe um outro olhar que às vezes para a gente não era tão evidente. Então, eu hoje acredito muito em mentoria, muito, acho muito poderoso. A gente vive, né, num momento do mundo de extremos, né, um momento do mundo que, inclusive o digital, ele acelera ali mudanças, mas ele também tem ali a possibilidade de extremos, né. Encontrar esse ponto do meio de dialogar é muito importante, né? Muito importante. Recentemente a gente lançou um projeto chamado De Dentro de Casa para a Rua, né? Que simboliza um monte de coisa, né? Simboliza de dentro da nossa casa, literalmente, o que a gente normaliza em casa, o que a gente faz no dia a dia, as microcondutas, né?
E a gente leva isso para a rua, a gente leva isso para o nosso país, a gente leva isso para a empresa e da mesma forma de dentro de empresas, como que aquilo ali, isso passa para o consumidor, isso passa como mensagem da empresa. Né? E ao mesmo tempo, quando a gente começa a entrar nisso, nessas relações, a gente descobriu um ponto do meio. Né? A gente descobriu um ponto do meio onde as pessoas de fato querem dialogar. Né, que são as nossas relações ali, a primeira ordem política que a gente chama, que é essa primeira relação entre homens e mulheres e suas interseccionalidades, de que elas podem ser mais iguais, ter mais equidade, né? Elas podem ser mais compartilhadas. E aí eu trago um ponto aqui para você falando disso, porque eu estou ainda, né, que legal esse ponto do meio, mas ao mesmo tempo, com esse mundo digital, estamos também vivendo tempo de extremos, né? E, por exemplo, você acha importante uma empresa se posicionar em temas que estão aí em destaque, né? Se realmente ali colocar opinião nos destaques dos trending, né? Quando acontece alguma coisa, como que você vê isso? Qual o papel da empresa nesse sentido do debate? Olha, eu acredito muito que hoje uma empresa que quer se preparar para um futuro, ela não pode ela tem que se posicionar quanto a algumas coisas, mas ela tem que saber muito entender o que é certeza e o que é claridade dos fatos. Porque a partir do momento que você assume algumas certezas, você deixa de entender a claridade do outro. E aí eu acho que você abre precedentes para não entender o que é o futuro. E o futuro, eu acho que é muito importante entender que não é o futuro, são futuros, porque existem várias perspectivas de futuros. E eu acho que uma empresa, a partir do momento que você assume um posicionamento muito claro sobre uma certeza, você deixa de entender as outras certezas. E hoje não existe uma certeza sobre um fato, existem certezas sobre os fatos e diferentes futuros. Então, eu acho que, assim, obviamente, sobre aquilo que é ético, sobre aquilo que é aceitação, sobre aquilo que é diversidade, sobre uma série de coisas, eu imagino que são causas. Eu acho que tem que ser muito estabelecido qual é o propósito da marca, quais são os seus pilares de atuação. E sobre isso, eu acho muito importante se posicionar. Agora, quando a gente está falando de polarizações de opiniões, eu acho que você perde a chance, muitas vezes, de estar entendendo o que é uma certeza e o que é uma claridade do outro lado. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado de assumir uma posição de um lado e do outro, porque eu acho que eu sou muito mais a favor de abrir o diálogo sobre as duas frentes, porque eu acho que você pode até ter uma certeza, mas quando você abre a claridade do fato do outro, você pode até mudar essa certeza. Então, eu acho que as empresas e as marcas, elas têm que ter muita parcimônia em entender que a gente até pode ter uma certeza, mas eu estou aberta a entender a claridade do outro, sabe? Acho que isso é mais importante. Muito importante esse diálogo, né? Muito mesmo. E eu acho, eu até falo bastante isso com a Dani, que a gente estava mencionando ela, a Dani Caxis, que é uma amiga em comum que nós temos, sobre a importância do diálogo, né? E como a importância que as marcas têm hoje, né? Que com a voz, com os produtos, né? Com o alcance que todas as empresas têm e como é importante não segregar, talvez, mas trazer esse ponto do meio, esse diálogo em comum, para a gente poder ouvir vários lados e entender aonde que a gente pode evoluir como um todo, como sociedade, enfim. Você tem muitas áreas, Sandra, sob seu comando, né? Como a de branding, content, social media, research, trade, B2B, performance, enfim, não vou nem listar todas. Qual foi o maior desafio que você teve, né, para, enfim, fazer essa gestão de tudo? E, enfim, você como mulher e tudo mais, como é que foi essa transição também? Me conta um pouco. Eu acho que a minha maior dificuldade foi chegar em tecnologia vindo de um mercado offline, porque era uma empresa que funcionava, o meu maior expertise era construir marcas, e aí eu chego numa empresa que era de tecnologia, super focada em growth, performance. Então, eu acho que foi muito aprendizado de, primeiro, trazer pessoas que sabem muito mais do que eu e aprender com elas. E isso foi maravilhoso para mim, porque foi num sentido de a gente reconhecer que a gente não sabe tudo. E que bom que a gente não sabe tudo, porque eu acho que o bom da vida é você reconhecer que você tem que continuar aprendendo. Então, hoje, eu trabalho com profissionais que são maravilhosos e todos sabem muito e são especialistas das suas áreas e eu continuo aprendendo com eles e acho que eles continuam aprendendo comigo e eu acho que essa troca é muito maravilhosa. Mas eu diria que foi essa transição de vir de um mercado para outro mercado. E acho que
hoje, o Mix, e como ele funciona muito bem numa engrenagem de um time tão robusto quanto o meu, que são 50 pessoas, é, é exatamente isso, a gente entender que o aprendizado existe e que não saber tudo, tá tudo bem. E que a gente pode aprender, sabe? A gente pode aprender juntos e que a gente pode contratar cada vez mais pessoas que sabem mais do que a gente e que bom que elas sabem mais, porque assim a gente continua aprendendo. Eu acho que essa é a grande sacada do futuro. A gente está num momento que a gente não sabe mais, não vou dizer que a gente não sabe mais de nada, né? Mas que está tudo mudando tão rápido que é justamente ter essa humildade de falar, não, eu também estou aprendendo, a gente também está crescendo, a gente também aprende com os outros. Isso eu acho que é o primordial para esse momento, tá aberto e flexível. Acho que a flexibilidade para entender mudanças e agir, né, conforme a gente está entendendo essa mudança, esse crescimento do mundo tão acelerado, num momento tão difícil que a gente está vivendo, acho que é o que faz de qualquer pessoa um bom líder ou uma boa líder, né? Como que é o mercado de trabalho que você gostaria de ver no futuro? Qual o mundo que você gostaria de ver para os seus filhos e filhas? Olha, eu acho que eu tive uma história onde eu passei por uma história de um board machista, onde eu era a única mulher, onde eu tinha que usar salto alto para ser reconhecida. Eu sou uma mulher que tem 1,60 m, então onde eu recebia feedback que eu falava muito baixo, então que eu não me impunha. Eu passei por alguns caminhos. Eu voltei das minhas licenças de maternidade com 2 meses, porque senão eu perderia espaço. E eu não me culpo por isso, porque eu acho que eu abri caminhos para que outras mulheres não passassem por isso. Hoje eu trabalho de tênis, hoje eu descobri que a minha voz não é baixa, porque eu falo exatamente o que eu acho, eu posso ser o que eu quiser. O que eu espero do mundo futuro, é que os meus filhos entendam que não há isso, é irreal, o que eu passei era uma coisa completamente do passado, e que eu acho que as minhas enteadas entendam, elas podem ser o que elas quiserem, entende? E que as coisas são muito iguais no mundo, que elas não precisem desse fardo. Eu realmente, eu não carrego comigo a culpa do que eu passei, mas eu fico muito feliz disso pertencer a um passado. E acho que ainda a gente está sendo construído, e não estou dizendo que isso está tudo resolvido, mas eu fico muito feliz em poder dizer que hoje, absolutamente, eu não preciso mais usar salto alto, absolutamente eu entro numa reunião e falo o que eu quiser, e que eu acho que eu não pertenço e nem quero trabalhar em lugar nenhum que isso não seja mais possível, que eu possa realmente ser o que eu quiser, e que a gente possa dizer isso em alto e bom tom para quem quiser ouvir, e que as organizações se moldem a isso, a tantas outras frentes possíveis, porque eu acho que é esse o mundo, as organizações são muito mais felizes e muito mais humanas e muito mais completas quando elas aprendem que isso é possível. Então, eu acho que eu me considero hoje uma mulher muito mais simples, muito mais feliz, muito mais humana, muito mais tudo, mas porque eu sou eu mesma. E ter descoberto isso me fez realmente uma pessoa muito mais entregue ao mundo, entregando aquilo que eu acredito que o mundo precisa e muito mais o que eu posso entregar, que é o meu melhor. E eu quero entregar o meu melhor ao mundo. E eu quero que as pessoas tenham essa oportunidade de entregar o que elas são, porque quando elas descobrem o seu verdadeiro propósito e aquilo que elas realmente são, elas entregam o seu verdadeiro propósito para o mundo. E é isso que o mundo precisa, a verdadeira realidade e a natureza das pessoas. Então, eu acho que isso, sabe, eu quero que os meus filhos sejam homens de bem e que as minhas enteadas sejam mulheres de bem e livres para o que eles quiserem ser. Eu acho que é isso que eu quero ver do mundo, que eu quero enxergar no futuro. Nossa, eu fiquei até emocionada, gente. Tô brincando. Sendo que inspiração ouvir isso de você. Você sabe que esse é o meu propósito de vida também, enfim, com todo o meu trabalho. Então, ouvir isso de uma mulher, né, que é uma grande inspiração, tenho certeza para todas as mulheres e homens também que estão ouvindo a gente, é sobre verdade. A gente está vivendo a era da verdade, a gente está vivendo a era da mudança, da equidade, né, das pessoas serem quem elas são. Né, muito melhor as pessoas serem quem são de verdade, elas entregam muito mais, elas têm muito mais possibilidades quando elas estão atuando ali na sua verdade do que talvez ali atuando em cima de um padrão que foi imposto por não sabemos quem, né, lá atrás, e fomos trazendo isso culturalmente. Mas enfim, Sandra, eu gostaria muito de te agradecer. Tenho certeza aí que essa entrevista, esse nosso papo vai chegar em muitas mulheres, que a gente está vivendo esse momento de digitalização, de quebrar esses estereótipos de que mulher na tecnologia, o digital, não sei o quê, né? E a OLX está aí mostrando através de você como é uma grande ferramenta para todas nós nesse momento.
Muito, muitíssimo obrigada, Sandra. Nossa, eu que agradeço a oportunidade. Eu brinco, né? Que podem me convidar para falar para uma pessoa, eu tô indo, porque eu acho que enquanto a gente tem a chance de colocar a nossa voz no mundo e falar de recomeços, e falar de verdades, e falar de propósito, e falar o que a gente quer entregar, eu acho que vale a pena. Se a gente conseguir inspirar uma pessoa, já valeu a pena. Então, te agradeço muito pela oportunidade e seguimos juntas, porque eu acho que o teu propósito é muito lindo e a gente tem muito para fazer juntas ainda. Mas super obrigada. Obrigada, Sandra. Pessoal, muito obrigada e até a próxima.